Abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 12, versículo de número 22. Hoje nós vamos falar sobre guerra, sobre batalha. Nós sabemos que nós estamos em guerra em todo tempo, em todo momento, mesmo apercebidos ou despercebidos disso. A guerra existe, ela está acontecendo a toda hora e a todo momento, e Satanás ao nosso derredor, buscando momentos, buscando oportunidades, buscando situações, arquitetando, esquematizando, em todo o tempo, fazendo uso de meios explícitos e claros, ou então meios escondidos, totalmente camuflados. E esses meios camuflados, nós às vezes nos apercebemos dele depois que nós já caímos, depois que já perdemos, depois que já sofremos o dano. E a palavra do Senhor diz assim, que alguns homens se juntaram a Davi, 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 22. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 22. Porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Diga amém. Podemos assentar. Explica para o seu irmão qual é a importância de nós nos tornarmos um exército na terra. Diga para o seu irmão. Qual a importância de nós fazermos parte deste grande exército na terra chamado igreja, que é tão poderosa que destrói as portas do inferno. A importância de nós estarmos unidos, fazermos parte deste corpo, estarmos recebendo de um mesmo Espírito, bebendo de uma mesma palavra, comendo de um mesmo pão, recebendo de um mesmo Espírito e sendo fortalecidos dia após dia. Para quê? Para apagarmos por meio da fé os dardos inflamados do maligno, para fazermos uso do escudo da fé, para que possamos vencer a batalha contra o mundo, que é a fé que traz essa vitória, para fazermos uso da mente guardada pelo capacete da salvação em todo o tempo, para usarmos o cinturão da verdade, onde nós somos alicerçados e seguros, caminhando e trilhando calçados com sandálias, as sandálias do Evangelho da Paz, e assim em sequência. Paulo fala do povo de Deus como aquele que veste a armadura celestial. Paulo fala sobre a intensidade e a necessidade de nós estarmos preparados. E hoje Deus vai falar conosco sobre 4 habilidades para essa guerra. Nessa guerra que está acontecendo agora, existem apenas 2 lugares. Ou você está nela, em Cristo, para vencer, ou você não está nela, perdendo. Existem alguns cristãos que não estão nela. Por isso, olham e observam, as coisas vão deteriorando, sua vida espiritual vai diminuindo, sua vida comum vai perdendo brilho, e pouco a pouco ele vai percebendo que ele está fora de alguma coisa, mas não sabe do que. E mal sabe ele que ele está fora de uma guerra legítima, de uma guerra santa. A guerra de Deus, a guerra do reino de Deus, a guerra do povo de Deus, a guerra do cristão contra o mundo, contra o mal, contra Satanás e contra todas as miríades infernais existentes. Nós vamos falar sobre 4 habilidades de suma importância nessa batalha, das quais haviam 4 grupos de determinadas tribos que se agregaram a Davi e possuíam essas habilidades. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 1 e 2. Eu quero falar sobre a primeira característica. Nós somos destros e temos habilidade na mão direita, correto? Correto ou não correto? E aquele que é canhoto, a habilidade dele, ao invés de ser na direita, é na esquerda.
A pessoa que ela é destra, ela não consegue escrever com a esquerda, ela não consegue comer com a esquerda, ela não consegue fazer algumas coisas com a esquerda, porque a esquerda ficou meio bobona, por não ser exercitada. Então, tudo que você não exercita, ele não tem habilidade. Então, porque nós somos destros e nós exercitamos a direita, ela é mais rápida, ela é mais forte, ela é mais ágil. Não estou falando dos canhotos, que aí é diferente, a habilidade é trocada. Mas o destro, ele tem uma habilidade muito grande. E o lado esquerdo, tudo que ele pega fica meio perdido. Se ele pegar uma caneta para escrever, vai sair só rabiscos, a não ser se ele começar a treinar. E aí ele vai começar a tanto escrever com a esquerda, tanto quanto escrever com a direita. Diga habilidade. Todos nós temos o nosso lado direito, da nossa personalidade, do nosso humor, da nossa paciência, de todas as características. Eu estou com um pouco de frio, quem é que está? Muita gente, tá? Então, por favor, dá um jeito aí, ou suspende, ou desliga, faz alguma coisa aí, o diácono, já está resolvendo aí, viu? Vamos lá. Então, o que nós entendemos é o quê? Que nós precisamos compreender que por sermos destros e termos a nossa destreza também em nossa personalidade, em nossos hábitos, em características, nós também temos o nosso lado esquerdo, né? Então, nós manifestamos o nosso lado esquerdo, quando? Em nossa personalidade. Na nossa falta de paciência, aquilo que nos irrita, aquilo que nos desabona, aquilo que nos cansa, aquilo que nos deixa abatidos, prostrados. Então, você percebe que existem algumas coisas que você, quando tem a destreza, você até se dá bem. Mas quando existe o lado esquerdo, você não tem habilidade. Você não tem a mesma habilidade que havia do lado direito. Então, o que nós vamos analisar agora? Nós vamos analisar o seguinte. Os soldados anteriormente, que eram destros, eles pegavam a espada na direita e o escudo com a esquerda. Para que era a espada na direita? Para atacar. E o escudo da esquerda? Defender. Então, vamos analisar assim. Quando Satanás tiver que atacar você, ele vai atacar você na direita. Aonde você tem lógica, determinação, aonde a sua direita está em ordem, apta, totalmente programada, totalmente habilitada, totalmente correto, ele vai te atacar na direita? Não. E quanto número você está pondo aí, João, para nós? Tá bom? 25, irmãos? Está com frio. Ou estava no 21, o povo quer que nós vira pinguim mesmo. Quando Satanás vai atacar você, ele vai te atacar na direita? Não. Onde ele vai atacar? Na sua esquerda. Então, o que acontece? O que nós percebemos? É que muitas vezes nós temos aptidões de ataque. Às vezes nós sabemos, vamos falar assim dos destros, que tem já a destreza na personalidade, no caráter, na vida espiritual. Às vezes ele sabe atacar, ele sabe se posicionar, ele sabe ir, ele sabe orar. Mas quando é a questão de defesa, ele é inapto. Ele não é exercitado para defender-se. Ele não tem exercício para defender-se. Então, ele sabe atacar, ele sabe avançar, ele sabe causar uma situação de levante, mas ele não sabe se defender. Então, o que acontece? Acontece que quando nós não somos habilitados na esquerda, você muitas vezes sabe orar, você sabe se posicionar, você sabe atacar, você sabe, só que na hora de defender, de buscar sua defesa, de guardar o coração, de guardar a mente, de guardar a alma, de se posicionar adequadamente, você perde a batalha aí.
Muitas pessoas não perdem a batalha porque não sabem orar. Elas não perdem a batalha porque não têm fé. Algumas pessoas perdem a batalha porque elas não conhecem meios de defesa. Elas não conseguem se defender. Elas não conseguem priorizar o indivíduo, que é ele mesmo. Então, o que acontece quando você está numa guerra, quando você está numa batalha e você não sabe se defender? Você será atacado, agredido e você cairá por meio do ataque e da agressão. A Bíblia diz em 1 Crônicas 12, versículo 1 e 2: Estes, porém, são os que vieram a Davi a Ziglag, estando ele ainda escondido por causa de Saul, filho de Quis, e eram valentes que o ajudaram na guerra. Estavam armados de arco e usavam tanto a mão direita como da esquerda, em atirar pedras, em atirar flechas com arco. Era dos irmãos de Saul, os benjamitas. Então, a turma dos benjamitas que se uniram a Davi, eles eram ambidestros. Diga para o seu irmão, ambidestros. Eles não tinham esquerda. Tanto funcionava a direita, uma vez eu já expliquei isso para vocês, como funcionava a esquerda. Eles não tinham dificuldades na batalha. Tanto eram aptos para atacar, tanto eram aptos para defender. Tantos eram aptos para se posicionar na peleja, na guerra, tanto aptos para usar o escudo para se proteger. Você tem essa habilidade de proteção? Ou quando você sofre alguma agressão, alguma aflição, você se entrega de paixão? Você diz aqui, pode acabar comigo, pode me matar, pode me destruir. Você tem essa autopreservação? Porque às vezes você sabe orar, você sabe orar para repreender o mal, você sabe orar para colocar o inimigo no lugar dele, mas você não sabe orar dizendo: Senhor, ensina-me a me proteger, ensina-me a me guardar. Deus, eu preciso guardar o meu coração, eu preciso guardar a minha alma, eu preciso me preservar. O que adianta, Senhor, se eu morrer nessa aflição? Qual é a glória que eu vou dar ao teu nome? Davi por algumas vezes dizia: Senhor, se eu morrer, o que eu vou fazer no sepulcro? Qual é a guerra que eu vou vencer? Qual é a batalha que eu vou glorificar o teu nome? Então você percebe que Satanás muitas vezes, ele não te destrói no ataque. Quando você está atacando, ele te destrói no contra-ataque, quando ele ataca você. Porque você não consegue condições de defesa. Não existe a destreza. Não existe essa qualidade, essa habilidade. Quando toca na sua fraqueza, quando toca no seu calcanhar, quando toca na sua fragilidade, você desmonta. E Satanás sabe o que realmente te balança. Ele sabe o que te desestrutura. Ele sabe qual é aquele parafuso, qual é aquilo que tira você do tino, que tira você da direção. E é isso que ele vai fazer. Então o que nós precisamos buscar, se o seu lado esquerdo ainda existe, se o seu lado esquerdo, fraqueza, debilidade, mornidão, marasmo e tudo esse amontoado de coisas que nos faz reconhecermos dia a dia que somos humanos, fracos e débeis, e esse lado ainda está na vigência, e esse lado está exposto, e esse lado está aberto para o inimigo, o mínimo que você pode fazer para se proteger é esconder esse lado, esconder a sua fraqueza, esconder a sua debilidade do inimigo, procurar uma maneira de proteger-se para que essas fraquezas e essas debilidades não ficam expostas e vulneráveis. Por quê? Porque se as suas deficiências ficarem vulneráveis, se a sua debilidade ficar vulnerável, Satanás com tranquilidade conseguirá derrubar você. Diga: eu preciso aprender a cobrir as minhas fraquezas, não expondo. Paulo diz que nós conseguimos isso por meio de um crescimento espiritual. Quando nós somos crescidos espiritualmente, nós aprendemos a discernir bem as coisas.
Tiago diz: confesse a sua miséria e coloque tudo diante de Deus. Quando você está ali orando, quando você está ali buscando a Deus, confessando sua fragilidade, confessando sua debilidade, você está cobrindo a sua fragilidade com a sua oração. Consequentemente, ela estará guardada. Mas quando você não ora apresentando a Deus as suas debilidades, você não ora apresentando a Deus as suas fraquezas, elas estarão expostas e Satanás te derrubará por meio delas. Lembra, ambidestros. Você precisa alcançar essa habilidade. Até você não conseguir alcançar, até que você não consiga tanto habilidade com a esquerda, tanto com a direita, você precisa esconder as suas debilidades em Cristo Jesus. Você precisa esconder e expor apenas o seu lado que já está pronto, a sua face que já está moldada, aquela situação que já está preparada. Você precisa ao menos aprender a se defender. Diga glória a Deus. Eu quero ler com você um versículo em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 7. Se você não quiser abrir, não precisa. Mas vamos lá abrir comigo, vamos lá. 2 Coríntios 6, 7. Paulo fala sobre a recomendação para nós. E ele fala assim no versículo 7. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Diga glória a Deus. Temos que ter o poder de Deus, temos que ter a palavra da verdade, tanto na direita como na esquerda, tanto no ataque quanto na defesa. Temos que fazer uso da verdade, temos que fazer uso do poder de Deus. Quando é que eu faço uso do poder de Deus do meu lado esquerdo? Quando eu o coloco debaixo do sangue de Cristo. Fraqueza confessada é pecado não cometido. Quando você confessa a sua fraqueza, quando você confessa os males que existem dentro da sua alma, como Tiago aconselha, confesse a sua miséria, transforma, vendo, enxergando-as, a sua alegria em tristeza, o seu riso em pranto. Confesse a sua miséria diante de Deus. Você vai estar cobrindo-a e escondendo de Satanás, para que ele não faça uso deste lado esquerdo seu, deste lado inapto para a vida, inapto para a guerra, inapto para vencer, para dar cara como um seixo, para ter firmeza. Cubra isso tudo. Quantas vezes os cristãos, eles deixam as suas fraquezas expostas, não as cobre, não as confessa, e acaba caindo por meio delas. Você está numa guerra, você está numa batalha, e você ainda não está pronto, e você ainda tem o seu lado esquerdo, e você ainda tem fraqueza, e terá fraqueza até a volta do Senhor Jesus, porque Ele disse: a carne é fraca, não é está fraca, ela é fraca. E você precisa entender que você tem fraquezas, porque se hoje você está em pé, amanhã a única pessoa que vai te garantir em pé é aquele que te protege das quedas, o Senhor Jesus. Então a sua fraqueza deve ser confessa, tratada, mencionada, cuidada, para que você não seja vencido na guerra contra o diabo por meio das suas fraquezas, do seu lado esquerdo. O sonho de Deus é que nós sejamos ambidestros. O sonho de Deus é que a sua fraqueza, de tão coberta, de tão confessa, de tão assumida, de tão tratada, que você funcione tanto no ataque quanto na defesa. Esse é o sonho de Deus, diga amém. Segunda característica do exército de Davi, dos que se ajuntaram a ele, versículo de número 8, 1 Crônicas 12, 8. E dos gaditas se desertaram para Davi ao lugar forte, no deserto, valentes, homens de guerra, para pelejar, armados com escudo e lança. Os seus rostos eram como rostos de leões, e ligeiros como corças sobre os montes. Diga comigo: ferocidade e ligeireza. Segunda característica que o exército de Deus tem que ter é rosto de leão. A Bíblia diz: os justos são ousados como leão.
Se você for essa pasmaceira, essa boca aberta, essa inatividade, esse bonzinho, a coisa não vai virar nada. Não vira. Não vira, meu irmão. O diabo vai fazer de você gato e sapato. E ainda tem crente que sai rindo, falando assim: fazer o quê? É vontade de Deus para a minha vida. Ele está vivendo uma atrocidade satânica. O diabo está pisando, está rindo, está debochando dele. E ele ainda está na maior naturalidade, na maior normalidade. Ferocidade. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é ter pulso? Você sabe o que é ter firmeza? Você sabe o que é enfrentar as adversidades e o inimigo cara a cara e colocar o seu rosto como um seixo, como uma pedra dura? Você sabe com quem você luta diariamente? Não é com um demoninho não dos candomblé por aí não, meu irmão. Os demônios que atacam a crente é os da elite. É os da elite. Você sabe quanto engano, quanta filosofia, quanta atrocidade, quanta coisa eles levantam contra a ciência, quanto esquema para poder fazer com que você saia do prumo da verdade. E aí você fica com esse jeitinho brasileiro, tipo, que dá um jeitinho, mas não dá para arrumar, vamos pôr esparadrapo, não dá para arrumar, vamos pôr um aramezinho, sem buscar restauração, sem levar a vida a sério. O casal do Éden foi expulso. Eu sempre digo isso para vocês, vou dizer de novo. Aquele que nasceu, chamado Sansão, pequeno sol, morreu cego. Você não está brincando de guerra. Ele quer a sua alma, custe o que custar, mesmo que você fique na igreja. Ele não se importa de você morar dentro da igreja, de você conhecer a Bíblia de capa a capa. O sonho dele é estar perto de você quando você e eu, em nome de Jesus, não vai acontecer. Então vão falar, quando alguns ouvirem, mas eu não te conheço. Mas eu expulsei, fiz e aconteci, dei pirueta, preguei, mas eu não te conheço. Esse é o objetivo dele. Esse é o objetivo. Se você não tiver ferocidade, você não consegue. Com essa personalidade aí, de babacão, curtindo coisas, traumas, curtindo dores, e deixando o diabo pisar, aí você olha para Deus e olha para a palavra, e você diz, mas espera aí, minha vida não bate, não vai bater nunca. Por quê? Porque não existe resistência, porque não existe ferocidade. Tem crente que ele é assim, ele é um demônio para a mulher, para o marido, para os filhos, no trabalho, mas com o diabo ele parece um cordeiro. Não, ajeita o jugo mais aqui, não escraviza mais ali, bota outro espinho ali. Ele é um cordeiro. Você precisa ter imposição espiritual. Não, eu não vou aceitar esse sentimento. Não, eu não vou aceitar essa situação. Não, você não vai me mover. Não, as coisas elas são assim, como Deus manda, como Deus governa. Se você não for feroz, o seu inimigo é. E aí? E aí? Nós vamos envergonhar a milícia celestial? Você vai permitir que Satanás use uma fraqueza, uma debilidade, uma situação para fazer você ficar gemendo, abatido, entristecido? Se o exército de Davi, para coroá-lo como rei, tinha a característica de ambidestros, de feroz e ligeiros, que dirá o exército do céu? Você é uma pessoa feroz? Não estou falando de desequilibrado. Eu não estou falando de pessoas que não sabem ter domínio próprio.
Eu estou falando de você ter posicionamento diante das batalhas espirituais e determinar como elas serão. É disso que eu estou falando. Eu quero ler com você Efésios 6:12. Vai lá comigo, deixa aberto aí em Crônicas. Efésios capítulo 6, versículo 12. Paulo relata a nossa batalha. Você acha que você guerreia contra esses espíritos? Não, é principados e potestades. Paulo diz assim em Efésios 6:12, alertando os crentes sobre a sua guerra. Ele diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados. Você sabe o que é um principado? Uma região cujo um demônio preside. Potestade, forças, príncipes das trevas deste século, hostes, um agrupamento, uma parte de uma milícia, espirituais da maldade nos lugares celestiais. A sua luta não é pequena, a sua luta não é qualquer, a sua luta é ferrenha. E aí você adquiriu uma personalidade omissa, frágil, fraca, por meio dos seus traumas, dores, da sua inanição emocional. E aí você traz isso para a sua vida espiritual. Aí o diabo rouba, mata, destrói, e você fica como vítima. E aí? Qual é a glória? Qual é o poder? Qual é a virtude nisso? Você tem que ser resistente. Você tem que ser forte. A Bíblia diz assim, olha, em Tiago: resistia ao diabo e ele... Em Pedro: porque o diabo anda em nosso derredor bramando como? Buscando a quem possa. Ele fala sobre a constância e a constante presença de Satanás ao nosso derredor. Luta de dia e de noite. Se ele puder entrar na sua mente dormindo, ele entra. Se ele puder te atacar, o que ele puder fazer para você ser fraco, para você ser sofredor, para que você seja uma pessoa passiva diante da situação. Aceita, tudo aceita. Fazer o quê? Não tem jeito? Tem jeito sim. Por que você está na situação que você está? Passando por algumas coisas que você está descontente. Porque você foi passivo demais. Passou o tempo. O trem passou. Passou o tempo. Há tempo para tudo. E o tempo, muitas vezes, de reagir, você não pode deixar passar. O tempo de resistir, você não pode deixar passar. Volte comigo em Crônicas. Além de ferozes, eles eram ligeiros. Você é ligeiro? Você fica curtindo uma situação, uma dor. Fica curtindo, remoendo. E o diabo fica isso mesmo. Quanto mais você curtir, mais você destrói. Quanto mais você sentir, quanto mais você se ocupar, quanto mais isso estiver dentro de você, mais as coisas dentro de você vão sofrer dano, vão ser deterioradas. E aí você não tem ligeireza. Ligeireza para passar por um problema, analisá-lo, observar, administrar perca e ganho e vão embora. Analisar uma situação, ver onde você errou, ver de onde erraram com você, limpar o coração e ir embora. Não é ligeiro, fica ali naquele empate, naquele 0-0, naquele estica e puxa. E aí? Fica ali, e o diabo isso, quanto mais você ficar curtindo isso aí, mais eu vou destruir sua vida. A segunda característica dos valentes e dos guerreiros é ser feroz e ligeiro. Olha para o seu irmão, vê se ele é feroz. Vê se ele é feroz. Quer falar grosso? Fala grosso com o diabo, né? Seja firme. Seja determinado. Delimita para Satanás até onde é o lugar dele. Seja ligeiro, passe rápido pela situação.
Passe rápido pela circunstância. Se você pudesse ouvir aqui mesmo nessa igreja, quantas pessoas arrependidas por ter ficado curtindo um abandono. Meu Deus, eu não acredito que eu fiquei 3, 4, 5 anos curtindo um abandono, curtindo uma rejeição, curtindo uma dor. Por quê? Porque não era ligeiro. Você tem que ser ligeiro. Você perde tempo, você perde o que Deus tem posto dentro de você, você perde virtudes. E aí? Você tem que ser ligeiro, você não pode ficar com essa pasmaceira. E aí, meu irmão, quando vai acontecer? Quando Deus quiser. Deus já quis, há 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário. Ele quis a sua libertação, Ele quis a sua prosperidade, Ele quis a sua bênção, Ele quis a sua saúde, Ele quis o seu posicionamento. Há 2000 anos atrás Ele quis, e a vontade dEle está aí, para quem quer, para quem busca, para quem faz acontecer. Hein, meu irmão? Fala para o Senhor: Senhor, eu quero ser feroz. Eu quero ser como um leão diante do meu adversário. Eu quero ter pés como de corça. Eu quero ser ligeiro, eu quero ser rápido. Eu não quero ficar me demorando em situações enquanto o diabo está trabalhando contra mim. Diga comigo, terceira característica. Versículo 32 de 1 Crônicas 12. Está aberto aí? Nós vimos agora os benjamitas, os gaditas, e agora nós vamos ver os de Issacar. E dos filhos de Issacar, 200 de seus chefes, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos seguiam as suas ordens. Isso aqui é o que menos falta no exército de Deus, sabia? Eclesiastes 3 diz o quê? Diz para o seu irmão, o que é que diz em Eclesiastes 3? Diz para ele aí, meu irmão. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de ajuntar pedras, tempo de espalhar, tempo de abraçar, tempo de apartar-se de abraçar. E lá no finalzinho diz assim: porque Deus deu esses tempos aos homens para com eles os exercitar. Existe tempo para tudo. E se você não discernir o tempo, você está embaraçado, literalmente embaraçado. Se é tempo de chorar, porque as suas lágrimas caem, e tem um propósito, é tempo de chorar. Aí o diabo diz assim para você, assim, ó: você é crente, você tem que rir, você tem que levantar, posicionar. Aí o crente fala: é mesmo, tem que posicionar. Ah, mas vira uma confusão, uma bagunça, meu irmão, só a graça. Só a graça. O norte está aqui, ele está virado para cá. Aí você fala: não, primeiro que você está na direção errada. É uma coisa, o diabo é coisa impressionante. É hora de ficar quieto. Aí o crente ouve uma mensagem: você tem que profetizar. Aí ele fala: é mesmo, eu estou muito quieto, tem que falar. Mas é o tempo dele quietar. Ele não sabe discernir uma mensagem quando é para depois, quando é para agora, quando já foi. De conserto, ele não sabe. Você precisa aprender a discernir tempo. Senão você vai ser frustrado, fracassado, e uma pessoa que nem o olho vai ficar de fora. Tanto amarras que você vai fazer por você mesmo. Se você não discernir seu tempo, a coisa fica feia. A terceira elite que havia, uma hoste que havia no exército de Davi, eram os de Issacar, que eles eram destros em discernir tempos. Davi, agora é hora de nós guardarmos. Agora é hora de nós retrocedermos. Agora a gente avança, mas avança pouco. Agora é hora de nós isso, agora é hora daquilo, agora é hora daquilo. E todo mundo ouvia a ordem deles. Fica aberto aí, abre comigo Eclesiastes 9. Você já sabe o versículo que eu vou ler, né? Eclesiastes capítulo 9. Se você não conhece o tempo, você se embaraça nele. Pastora, mas como é que eu vou saber qual é o tempo que eu estou vivendo? Se é o tempo de eu chorar, se é o tempo de eu ficar quietinho, se é o tempo de eu resistir, se é o tempo de eu levantar, se é o tempo de eu me posicionar, se eu não estou contribuindo com o tempo de Deus, com a obra de Deus, como é que você descobre o tempo?
Responde para o teu irmão aí. Como é que você sabe tempo do quê? Ficar ouvindo no rádio, não. Como é que você sabe o tempo do quê? Como é que é? Oração, meu irmão. Sem oração você não sabe o tempo que você está vivendo. É por meio da oração que o Espírito Santo fala contigo. Agora você vai agir dessa maneira. Aí os crentes querem interpretar Deus, conhecer Deus, sem um meio de comunicação com Ele. Qual é o meio de comunicação com Deus? Oração. Não existe outro meio. Por meio da oração você se comunica com Ele e Ele se comunica com você. É assentado dentro de você, aqui dentro. Quando é hora de agir e você ora, o Espírito Santo derrama poder, autoridade, direção e você vai agir. Quando é hora de quietude, o Espírito Santo vem, quem já teve essa experiência sabe, e Ele aplaca fúria, mágoa, ressentimento e vira tudo uma condensação dentro. Ele diz: quietinho, quietinho, agora é hora assim, 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 assim. Se não tiver oração, não se descobre o tempo. E se você não souber o tempo, sabe o que vai acontecer com você? O passarinheiro está aí, querendo aprisionar você. A Bíblia diz em Eclesiastes 9, versículo 10, que também o homem não sabe o seu tempo. Assim como os peixes se pescam com a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com um laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Não sabe discernir tempo, não sabe entender o tempo, não sabe compreender a hora, o momento, não discerne. Fica meio assim, extasiado, ou então meio ocioso. Aí precisa fazer alguma coisa. Lá vem um embaraço. Você precisa ver o que você vai fazer, se vai contribuir para a sua vida, se vai destruir você, se essa sua paradeira, o que ela está fazendo, se é paradeira, ou se Deus disse aquieta-te, porque tem gente que fala, Deus mandou quietar, mas nada, é paradeira mesmo. A Bíblia diz assim no versículo 8 do capítulo 9, em todo tempo sejam alvas as tuas roupas e nunca falte óleo na sua cabeça. Que jeito que você mantém em todo o tempo roupa branca, 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 sem mácula, sem mancha e óleo na cabeça? Oração. A oração te dá pureza e te dá unção. Davi orava e dizia assim, olha, os meus tempos estão em tuas mãos. E ele dizia que os tempos dele estavam nas mãos de Deus. E ele orava e dizia, Senhor, me guarda. Em Salmos 31, versículo 15, ele dizia, Senhor, os meus tempos estão em tuas mãos. Se você confia em Deus e acredita que os seus tempos estão na mão do Senhor, Ele vai direcionar você, Ele vai mobilizar você a fazer o que tem que ser feito no momento certo e na hora certa. Aí vem o achismo. Eu senti, ou sem sentir, sinto, eu estou sentindo que essa é a vontade de Deus, eu estou sentindo, eu estou achando, pera aí um pouquinho, nós já não somos mais tão infantis para cair numa dessa, é ou não é? Nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, e temos que ter a direção de Deus, e sabermos o tempo. Você está em guerra, e cada atitude sua, cada regra que você não obedecer, cada direção que você não tiver, é embaraço para a sua vida, é destruição para a sua história. Você precisa entender, discernir tempos. Amém? Fala para o seu irmão como é que ele vai saber o tempo. Aí ele não quer orar, hein? Ele não quer orar, ele quer adivinhar as coisas. Ele quer adivinhar. Ele fala assim, deixa eu ver, para onde o vento toca. Ele quer adivinhar. Ele quer dar uma de adivinho, ele quer olhar as coisas e ele quer interpretar. Deixa eu ver qual é a vontade de Deus. Eu acho que se Deus fez isso, é para isso. Se Deus colocou essa pessoa aqui, que me humilhava agora para perto de mim, dependendo de mim, é para eu humilhar ela agora, né? Não. É para você amontoar brasas vivas na sua cabeça e abençoar quem te perseguia, e abençoar. Então, não entende nada, faz tudo errado, e aí o diabo dá gargalhadas, nada de braçada. Por quê? Porque
Nos guerreiros do Senhor não tem quem discirna tempo. Não tem. Eu estou sentindo que agora a coisa vai. Vai para onde? Vai, mas tem que ver para onde é que vai. Às vezes para um buraco ainda maior, né? Discirna o tempo. E o tempo se discerne por meio da direção. Deus dirige o seu povo. Jeremias escreve: porque não é do homem que caminha o seu caminho, nem cabe ao homem dirigir os seus passos. Diga glória a Deus. Qual é a primeira característica do soldado de Cristo? Fala aí pro teu irmão. Ambidestros. Qual é a segunda característica? Feroz e ligeiro. Qual é a terceira característica? Discernir tempo. Qual é o tempo que você está vivendo? Pastora, meu tempo não muda. É sempre o mesmo. Sempre a mesma coisa, sempre o mesmo batidão. Sempre a mesma coisa. O que será que aconteceu aí com você? Será que está acontecendo aí na tua vida, hein? Quarta característica, não vou contar não, né? Isso aí é outra mensagem, né? Quarta característica, volta comigo em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 33. De Issacar vieram os entendidos no tempo, e todos seguiam a ordem. Versículo 33. De Zebulon, dos que podiam sair no exército, 50.000 ordenados para a peleja, com todas as armas de guerra, como também destros para ordenarem uma batalha, e não eram de coração dobre. Diga glória a Deus. Como é que se ordena uma batalha? Uma guerra. Você sabe que o diabo tem muitas estratégias. Paulo diz sobre os seus ardis, sobre suas ciladas, sobre suas estratégias. Você é alguém de estratégia? Não, pastor, esse negócio aí eu não entendo muito bem não, né? Ser estrategista. Por exemplo, vou dar uma estratégia muito simples, de pequeno porte, mas que tem um resultado tremendo. Você foi magoado. Estratégia de guerra: perdoar. Por quê? Porque a amargura te tira da graça de Deus. E alguém longe da graça de Deus é fácil de cair. Então você tem que perdoar. É mandamento? É ordenança? Mas também tem que funcionar como uma estratégia. Você tem que ser no mínimo inteligente. Deu para você entender? Aí os crentes bobão, eles falam assim: é mandamento, mas eu não consigo. Acorda, você faz parte de um exército. Você está dando para o seu inimigo o meio dele te destruir, por meio da mágoa. Você não está entendendo isso aí? Você é um soldado. Você é um soldado. Você está outra estratégia. Você está num casamento e você percebe que o seu cônjuge não está lá assim com você. Lá aquelas coisas. E aí você vai fazer exigências. Louco e louca. Não se faz exigências quando a pessoa já está com o pé atrás. Isso é uma questão de estratégia. Estratégia. Agora é hora de plantar. Agora é hora de semear. Agora é hora de investir. Por quê? Porque às vezes o cônjuge está por aqui. E aí você vai exigir. Hora errada de exigir. Então existem muitas estratégias que os crentes passam por cima delas. E aí embaraçam. E aí tripudiam, não sabe administrar a situação. Quem é que dá essa sabedoria? O Espírito Santo de Deus. Estes aqui de Zebulon, eles eram estrategistas na batalha. Você precisa ter estratégia para a vida financeira. Você tem que ter estratégia para a vida emocional. Vocês lembram aquele velho ditado da mãe da gente que dizia assim: ri muito hoje, que amanhã você vai chorar. Quem que se lembra disso aí? Quem que se lembra? Isso aí é verídico. Por quê? Quando você desgasta emocionalmente num dia anterior, no dia seguinte, você está com uma estafa emocional. Isso é biológico,
fisiológico. Então, elas faziam isso para a gente parar de ficar rindo de noite, não deixava elas dormir cedo, não é verdade? Então, a questão é o seguinte: você tem que ter estratégia até para o seu emocional. Até para o seu emocional, administrando, não ficando abduzido, porque tem gente que está feliz, ele não está feliz, ele está louco. Não administra alegria. Aí, se você não sabe administrar alegria, você não vai saber administrar o quê? A tristeza. A tristeza vai te dominar. A tristeza vai imperar sobre a sua vida. Você não vai conseguir fazer ela ser comedida. Ela vai dominar a situação. Então nós temos que ser estrategistas. Por exemplo, para você viver com o seu cônjuge, você tem que ter estratégia. Para você criar filho, você tem que ter estratégia. Mas aí, que traz estratégia? Crente não está nem aí saber de estratégia. Ninguém nem quer saber de estratégia. Esse aí, pastor, mais um negócio para aprender? Você usa estratégia para tudo, mesmo sem saber fazer estratégia. Mas o problema é que quando você não sabe, você faz errado. Você trabalha contra você. Diariamente você usa estratégias. Diariamente você administra situações. Mas por não conhecer, por não ter sabedoria, você trabalha contra você. Esse é o problema. A característica de Zebulon era duas: estratégia e outra coisa importantíssima: eles não eram de coração dobre. Explica para o seu irmão o que é uma pessoa de coração dobre. Uma hora o crente pensa uma coisa, de manhã ele pensa uma coisa, ao meio-dia outra, de tarde outra, no outro dia provavelmente vai ser outra. Ele não tem uma firmeza. Coração que é dobre, ele é instável e infiel. Totalmente, ele não tem apego com nada e com ninguém. Pessoas de coração dobre, não, e o que me impressiona não são as pessoas de coração dobre, não. Isso aí tinha, isso aí tem, isso aí terá. O que me impressiona não são pessoas de coração dobre, volúveis. O que me impressiona é quem é doido por elas, apaixonado por elas, envolvidos nelas, totalmente dedicado a elas, dizendo assim: eu sou teu, vem, pode vir, pisa, amassa, destrói, acaba. Isso é o que me impressiona. Porque pessoas de coração dobre, que diz com a boca que te ama e no coração te odeia, ou te ama agora e te odeia depois, isso aí vai existir, meu irmão. Isso aí não impressiona a mim e nem a você. Agora, o que nos impressiona são pessoas dedicadas, fiéis, que deixam se martirizar por pessoas como essa. Aí, meu irmão, aí dá para poder pirar mesmo, né? Cristãos que sofrem por causa de pessoas que têm coração dobre. Agora, voltando à situação, eu e você, para vencermos na batalha, nós temos que ter coração constante. Para que você tenha coração constante, você não pode ser movido pelo que você sente. Você tem que ser movido pelos seus princípios. Você tem que ser fiel. Olha para o seu irmão e diz: você tem que ser fiel. Fiel às suas regras. Você tem regras particulares? Deveria ter. Quais são as suas regras particulares? Diga uma só para o seu irmão do lado. Regras particulares que você tem com você mesmo. Coisas que você não aceita que existem em você. Coisas que você disciplinou. Por exemplo, existem pessoas que não aceitam chegar atrasada no lugar. Elas são pontualíssimas. Existem pessoas que têm uma regra que ela não fala mal de ninguém. É uma regra que ela impôs para si mesma. Regras particulares. Particulares. Você tem que ter regra particular. Tem regra particular? Não tem? Por isso que o diabo nada de braçada, está explicado. Você tem que ter princípios morais, princípios bíblicos e espirituais. Porque essa somatória vai fazer com que você seja fiel. Você mata a carne, mata o eu, mata o que pensa, mata tudo.
em nome do seu posicionamento. O diabo joga um dardo inflamado na sua mente. Você fala, que é isso que não é meu? Não, eu não aceito isso aí. Eu sou fiel. Eu sou fiel. Deus, em nome de Jesus, tira esse dardo inflamado de Satanás, arranca isso de dentro de mim, faz o que for preciso, mas me limpa, porque eu tenho que ser fiel aos princípios da tua palavra. Estes homens eles eram de Zebulon, eles eram administradores de situações de milícia e fiéis. Pergunta para o seu irmão, você é fiel? Coisa bonita, gente, fiel, né? Fala a verdade, né? É bonito ou não é? Uma pessoa fiel, é ou não é? Ó, debaixo da água, tem gente que fala assim, eu sou fiel a você assim. Por cima da água depende da profundidade da água. Muito fundo não dá. Hã? Fidelidade. Por quê? Porque na guerra, se você não for fiel, você é o primeiro a cair. Se você não tiver administração, se você não tiver estratégia, você é o primeiro a cair. Então, os soldados de Cristo, o que eles precisam? Serem ambidestros. Eles precisam saber atacar e eles precisam aprender a se defender. Segundo, eles precisam ser ferozes e ligeiros. Terceiro, precisam conhecer a ciência dos tempos. Quarto, precisam ser estrategistas e fiéis. Digam glória a Deus. O que acontece quando falta-nos essas características na batalha? Nós somos vitimados. Nós somos acometidos pela derrota. Existem muitos crentes derrotados na igreja, muitos crentes acometidos por falências. Por quê? Porque não conhece a regra da peleja.